Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical Online a lição 2, que tem como título A Graça Salvadora e seus efeitos. Está lá baseado em Efésios 2 e 3, quer dizer, os capítulos, né? Bom, nós antes de começarmos nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tu tem nos proporcionado a cada dia, Pai. Seja conosco nesses momentos da Escola Bíblica Dominical. Abençoe aquelas vidas que vão assistir, Pai, através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando, possa estar guardando e livrando de todo o mal. Tê-nos compreensão da Tua Palavra, porque assim possamos ser edificados por ela. Abençoe nosso estudo, seja conosco e livra-nos do mal. Isso eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. O texto bíblico básico, ele vem aqui em Efésios 2, 1, depois vem no 4 e 5, e depois 13, e depois 15 e 16. Entendeu? Então, nós vamos ler agora Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vos mortos sem ofensas e pecados. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo os dois novos homens, fazendo a paz. Agora, versículo 16 e último. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Agora nós vamos ler Efésios capítulo 3, o versículo 1, de 8 a 10 e depois de 20 a 21. Então vamos lá. Efésios 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Agora versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo 9. E demonstrar todo o qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus e que nos tudo criou. Versículo 10. Para que, agora, pela Igreja, a uniforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Versículo 21 e último. A esse a glória na Igreja, por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Então nós temos o texto áureo, que aí a gente leu o texto bíblico básico e agora temos o texto áureo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios 2, versículo 8. Temos os subsídios para o estudo diário, que é de segunda a sexta, a sábado, melhor dizendo, e que nós não vamos ler agora, mas que quem tem a revista pode ler durante a semana. Agora, qual é o objetivo desta lição? O objetivo é, ao terminar o estudo bíblico, o aluno deverá ser capaz de, primeiro, reconhecer
que antes da graça vivíamos submersos no curso deste tempo, mas fomos restaurados e vivificados pelo Senhor. Bom, outro objetivo é compreender que, pelo dom imerecido de Deus, fomos levados para perto e dele e reunidos em um só povo. Quer dizer, pelo dom imerecido é pela graça, que é o favor imerecido. Objetivo terceiro, revelar como igreja a multiforme sabedoria de Deus ao mundo. Bom, agora vamos aqui partir para a introdução, que é o comentário, que é a palavra introdutória do autor. Segundo o terceiro capítulo, o de Efésios estabelece um contraste marcante entre o passado e o presente dos cristãos, antes mortos em ofensa, agora vivificados pela graça, antes distante, agora próximo, antes sem direção, agora instruído e cuidado por um apóstolo, antes sem intercessor, agora coberto pela oração de alguém. Essa mudança é fruto da misericórdia remidora, conforme Lamentações 3:22. Em Jesus, o que estava morto reviveu, e o que estava dividido foi reconciliado, e o que era estranho se tornou familiar. Como salvos, somos chamados a produzir boas obras, segundo o padrão divino, não como mérito, mas como expressão de nova vida. Os mesmo favor que alcançou também uniu os judeus e gentios, formando um só corpo, a Igreja. Número 1. A vida na graça transformadora. Paulo inicia o segundo capítulo de Efésios lembrando aos crentes que eles eram, antes de conhecer o Filho de Deus, estavam mortos em ofensas e pecados, submersos no curso deste mundo e dominados pelas forças espirituais adversas aos propósitos divinos, conforme Efésios 2, versículo 1 e 3. Era uma experiência conduzida pelo desejo da carne e pela desobediência, uma morte em movimento. Mas a graça irrompe este cenário, e o Altíssimo, em seu amor, não apenas perdoou, mas também vivificou. Em outras linhas, o apóstolo traça um paralelo entre os que éramos e os que nós tomamos pela ação divina. Um retrato da renovação interior que define o Evangelho, conforme Efésios 4, até o versículo 10. A condição humana antes de Cristo. No velho mundo, o templo, o século ou o sistema que molda as eras, conforme Efésios 2:2, antes da graça todos eram guiados pelos desejos da carne e por força contrária ao Criador. Vivia este a influência da vida, mortos em ofensas e pecados, até a intervenção divina os alcançou, conforme Efésios 2:1. A humanidade via-se arrastada pela correnteza da história, segundo seu curso, o espírito de uma mentalidade apartada de Deus. Antes da salvação, todos carregavam-se 3 marcas deste afastamento. Primeira, eram guiados pelo príncipe da potestade do ar, conforme Efésios 2:2. Viviam como filhos da desobediência, conforme Efésios 2:2 e 5:6. Viviam como filho da ira, conforme Efésios 2:3. Uma coisa que o autor deixa aqui Paulo descreve com fina ironia a velha condição humana e os filhos de uma mãe chamada desobediência e um pai chamado de ira, palavra masculina no grego, herdeiro do velho Aion, afastado de Deus. Bom, 1.2. A intervenção da graça. Paulo parece buscar a palavra para expressar a inefável, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou justamente com Cristo. Isso está lá em Efésios 2, versículo 4 e 5.
O apóstolo exalta a grandeza da efeição divina e se mostra extasiado diante de sua insondável sabedoria, conforme Romanos 11:33. Este favor imerecido não é apenas rico, é riquíssimo e transforma completamente a existência decaída, conduzindo o salvo a uma nova realidade espiritual. A vida em Jesus. Estamos unidos e ele participamos da vitória sobre a morte, conforme Efésios 2, versículos 5 e 6. Ressurreição. Fomos erguidos com ele para andar em novidades de vidas, conforme Romanos 6, versículo 4. Exaltação. Fomos feitos para sentados com ele nas regiões celestiais, conforme Efésios 2, 6. Revelação. Em cada geração, Deus manifesta a insondável riqueza de sua graça, cujos desdobramentos são eternos e sempre novos. 1.3 As boas obras como frutos de vida, fruto da nova vida, melhor. A salvação é dom de Deus. Nenhum feito humano pode conquistá-la pela fé, e não por obras. Somos alcançados e transformados. Tanto mais justo quanto mais perverso, carece igualmente da misericórdia divina, conforme Efésios 2:8. Contudo, a graça que restaura também nos convoca a viver de modo digno do Evangelho. As boas obras não são causa de reconciliação com o divino, mas seu fruto natural, expressão da nova vida recebida em Cristo. Dessa verdade decorrem dois princípios essenciais. Quais são esses princípios? As boas obras não salvam. Nenhum esforço terreno pode redimir o pecador. Assim fosse, a glória pertencia ao homem e não a Cristo, conforme Efésios 2:9. Outro princípio. A boa obra não são um estilo de vida. Quem foi alcançado pelo amor eterno manifesta essa transformação em gesto concreto de fé e serviço, conforme Efésios 2:10. Número 2. A unidade do povo de Deus. Nesta sessão, Paulo volta à igreja em sua dimensão universal. Ao longo da carta, ele recorda o passado, o presente dos crentes para destacar a obra reconciliadora do Filho de Deus. Em Efésios 2, versículo 11 ao 22, o apóstolo relembra que os judeus e gentios que eram antes separados, distantes do Senhor, e os convida a contemplar o agora, um só corpo, unido pela graça, edificado sobre o mesmo fundamento, conforme Efésios 2:20. 2.1 A reconciliação entre judeus e gentios. Paulo relembra os gentios de seu passado, alienação espiritual proveniente do paganismo, estava afastado das promessas da comunidade de Israel. O povo da aliança que, por intermédio dos patriarcas, sacerdotes, profetas, se relacionava com Jeová, fora do pacto, seguiam sem esperança, sem Deus, no mundo. Efésios 2:12. Os primeiros convertidos vindos do judaísmo, embora possuíssem conhecimento na Escritura e das promessas messiânicas, conforme João 5:39, também precisavam compreender que a graça não se restringia ao israelita. Muitos ainda mantinham uma postura exclusiva e desprezavam as demais nações. Em Jesus, os povos foram aproximando e feito um só. Ele que é a nossa paz, conforme Isaías 9:6. Derrubou o muro da separação e reconciliou ambos com o Pai e com o mesmo Espírito, formando um único corpo. Efésios 2:14 ao 19. Assim, a família de Deus nasce dessa restauração e é composta por pessoas de todas as origens. 2.2 A igreja, edifício espiritual. A igreja não é um projeto humano, mas uma obra erguida por Cristo, conforme Mateus 16, versículo 18.
Paulo e compara a um santuário espiritual, cujo alicerce é o próprio Redentor. Ninguém pode pôr outro fundamento além que já está posto, e o qual é Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios 3, versículo 11. Sobre este fundamento repousam as doutrinas dos apóstolos e dos profetas, coluna que sustenta a fé da comunidade dos salvos, conforme Efésios 2, 20. Jesus é também pedra angular, e que une e dá firmeza a toda a construção. A imagem remete à arquitetura antiga em que a pedra de esquina ligava as paredes e garantia a estabilidade da estrutura. Assim, o edifício sagrado cresce bem ajustado, tornando-se o templo santo do Senhor, expressão unidade de convergência do propósito entre os crentes. Tanto como a Assembleia, os redimidos, também como indivíduos, somos morada do Altíssimo na terra. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provavelmente de Deus, que não sois de vós mesmos, conforme 1 Coríntios 6, 19. Quer dizer, nós temos que cuidar dos nossos corpos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Entendeu? Então, a próprio Deus falou isso. Aquele que destruiu o corpo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, será destruído. Bom, então vamos partir agora para o item 3, o ministério revelado em Cristo. Ao iniciar o terceiro capítulo, a carta ao Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, em defesa do Evangelho, conforme Efésios 3:1. Nesta sessão, o apóstolo aprofunda o tema central da epístola ao ministério de Cristo, isto é, o propósito de Deus em unir judeus e gentios em uma só família espiritual e a igreja, e fazer dela o canal de sua sabedoria no mundo. 3.1 A revelação recebida. Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo não pelo fato de ter cometido algum crime, mas por ter anunciado o Evangelho. Seu ministério tem um propósito claro de levar boas novas ao gentio e tornar conhecido o plano eterno de unir todos os povos em uma só comunhão, a igreja. O eterno de unir todos os povos em uma só comunhão, a igreja. O apóstolo reconhece que recebeu esse enigma amoroso, compreendendo que a misericórdia divina não se restringe a Israel, mas estende a toda a humanidade, conforme Efésios 3, do versículo 3 ao 6. Essa mensagem, porém, escandaliza muitos judeus, pois desafiava o exclusivismo religioso da antiga aliança. Ainda assim, Paulo se exalta antes, chama a si mesmo de o menor de todos os santos e atribui ao favor imerecido de Deus toda a glória pela sua vocação, conforme Efésios 3, versículo 8. Ele descreve sua missão como uma dispensação, termo que não indica um tempo específico, mas uma administração. O encargo de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo, conforme Efésios 3:8, o ministério que desde os séculos esteve oculto, conforme Efésios 3:9, agora se revela plenamente. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. 3.2 A revelação programada. O ministério antes oculto de Deus agora se manifesta plenamente na igreja. Ela é o instrumento por meio do qual o Criador torna-se conhecida. E todo o universo, a sua multiforme sabedoria, conforme Efésios 3:10, a anunciação não se limita à terra, alcança também os principados, potestades celestiais, seres espirituais que contemplam com admiração o plano divino da redenção, que está lá em 1 Pedro 1, versículo 12.
Em Efésios, Paulo eleva a comunidade dos redimidos ao seu papel mais sublime, seu reflexo da graça no mundo e no cosmos. Por meio dela, o amor e a sabedoria do Senhor se tornam visíveis em todas as dimensões da existência, um testemunho vivo da reconciliação operada em Cristo. Bom, 3.3. A revelação celebrada. Entre os escritos paulino, é comum encontrar orações intercaladas à doutrina. É esta em Efésios 3, versículo 14 a 21, e segundo a carta, o apóstolo se ajoelha diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a centralidade da Trindade. O Pai, origem e sustento de todas as famílias, versículo 15, e o Filho mediador na salvação, Espírito poder que habita nos crentes. Paulo ora para que os fiéis sejam fortalecidos com poder no homem interior, conforme Efésios 3, versículo 16. O verbo usado significa tornar firme, confirmar, revigorar. Essa força não é física, mas espiritual. Trata de um vigor que nasce na presença de Cristo no coração e molda tanto o indivíduo quanto a coletividade. No clímax da oração, ele suplica para que os crentes compreendam as dimensões do amor do nosso Senhor e sua largura, comprimento, altura e profundidade, e sejam cheios de toda a plenitude divina, conforme Efésios 3, versículos 18 e 19. É um convite à experiência total da misericórdia que ultrapassa o entendimento humano. Ele encerra exaltando, ó Deus, poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, conforme Efésios 3:20. Uma confissão de fé que transforma o cárcere em altar. Então, a gente vê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, até mesmo aquilo que muitas vezes nós não falamos, mas nós pensamos ou almejamos, ou mesmo necessitamos. E Deus pode fazer muito mais para aqueles que são obedientes à sua palavra, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Bom, partindo para a conclusão, nós chegamos nesta lição, contemplamos a graça e sua ação plena. Ela transforma o ser humano e reconcilia o que estava separado e revela, por meio do corpo de Cristo, o mistério eterno, melhor dizendo, que durante tempos passados esteve oculto, conforme Efésios 3:9. Paulo encerra este ensinamento com uma oração que conduz a comunidade ao seu verdadeiro centro, Deus fonte de toda vida e propósito. O povo da nova aliança, edificado sobre a pedra angular, é habitado pelo Espírito Santo, é chamado a refletir sua glória em cada geração, ecoando o cântico apostólico. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Isso está lá em Efésios 3, versículo 21. Bom, temos aqui a atividade para fixação, que é uma pergunta, que diz: quais eram as 3 características da humanidade antes da ação regeneradora da graça? Que está lá em Efésios 2, versículo 1 ao 3. Qual é? Vamos lá, a resposta. Eram criados pelo príncipe da potestade do ar, conforme o versículo 2. Viviam como os filhos da desobediência, também versículo 2. E como filho da ira, no versículo 3. Quer dizer, antes da graça regeneradora de Jesus Cristo, as pessoas eram guiadas pelo príncipe da potestade do ar e viviam como filho da desobediência, porque não tinha assim noção
da graça de Deus e do favor imerecido, né? Que após a morte e a ressurreição de Cristo, todos nós fomos regenerados e hoje nós temos o Espírito Santo. Então, isso é muito importante na questão de estarmos sabendo que essa graça é a salvadora e ela que nos salva, que nos liberta, é mediante a graça. Não é mediante a obra, porque a obra não salva, mas é mediante a graça e a fé. Porque a obra é para ser feita, sim, mas é onde nós vamos receber o galardão. Mas isso não para ser salvo. Ser salvo basta confessar Jesus Cristo como Senhor e se arrepender a cada dia dos nossos pecados. E aí temos Senhor como nosso Senhor e Salvador, Cristo como caminho, a verdade e a vida, e não procurar nenhum outro que possa fazer aquele milagre que Jesus pode fazer em nossas vidas. Bom, nós terminamos a lição 2, partiremos para a lição 3 na próxima semana, que fala da unidade na fé e na santidade. Isso aí a gente vai estudar o capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então são muito boas essas lições. E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento através da palavra de Deus. Agora vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa lição que nos falou ao nosso coração. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por cada vida que está assistindo através das redes sociais, esse estudo da Escola Bíblica Dominical Online, essa lição 2 que fala da Tua graça, do favor imerecido. Pai, muito obrigado pela graça e a salvadora do Senhor Jesus. O Senhor também, meu Deus e meu Pai, pela Tua misericórdia, a Tua graça, tem enviado Seu único Filho para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós pedimos para aqueles que estão enfermos a cura, para aqueles que estão tristes, abatidos, com depressão, que o Senhor restaura a alma, o espírito, coloque alegria e paz no coração, abençoe nossos lares, nossos familiares, dê um domingo abençoado, uma semana frutífera, que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra e cada dia mais podemos nos santificar diante de Ti. Seja conosco, nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal, de toda cilada do inimigo. Isso é que nós pedimos e Te louvamos e já Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, fiquem na paz, que Deus abençoe e até a próxima semana.